Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todo o público aqui presente, senhores secretários municipais, secretário de governo Edson Ruiz, Adriano, o Val estava até agora há pouco, demais funcionários públicos, pessoal do esporte sempre presente, o Carlão, o Marcelo estava até há pouco, o Edu sempre por aí. Senhor presidente, mas é interessante, né, que a gente cumprimenta sempre os mesmos secretários presentes, né? Uma pena que outros também não venham. Alguns nunca assistir, acompanhar essa sessão. Alguns eventualmente. Agora, há secretários que eu nunca vi nessa casa. E não que tenha obrigação de vir, mas eu acho que quem realmente está interessado em acompanhar de perto, né, as discussões relacionadas à cidade, das diversas áreas, deveria, se não em todas as sessões, mas pelo menos estar por aqui, eventualmente acompanhando, ouvindo, mesmo que eventualmente ouça aquilo que não gostaria de ouvir, mas que talvez ajudasse a desenvolver melhor os seus trabalhos, né, a tua área. Mas a vocês que estão sempre presentes, eu acho que é uma satisfação para a gente sempre ver secretários que, no mínimo, estão mostrando interesse pelo que está ocorrendo aqui nessa casa. Quero cumprimentar também, fazer o cumprimento em nome do nosso amigo Mitil, né, cumprimentar a todos os membros da Associação Nikkei de Vinhedo, né, já como falado aqui por outros vereadores, que mais uma vez fizeram um belíssimo evento. Né, a gente sabe o quão trabalhoso que é, todas as dificuldades, os percalços que existem para conseguir realizar um evento desse porte, dessa natureza, e com êxito que vocês todos os anos vêm tido, né? Isso mostra realmente a capacidade, a dedicação, a competência de vocês, e fazem isso, né, realmente para preservar a cultura, as tradições, né, de origem nipônica, e com a qual a gente tem sempre muito a aprender. Então fica aqui novamente meus cumprimentos. E quero cumprimentar também o Geraldinho, né, nosso amigo Geraldo Canguçu, que, conforme anunciado aqui, eu fiquei sabendo dessa notícia também pela tribuna aqui, pelo vereador, que até cheguei já bem próximo do início da sessão, então nem tivemos a possibilidade de conversar antes, mas também não tive essa notícia mesmo de outras formas. Também não me diz respeito ao executivo, né, essa decisão. Acho que a nomeação de secretários, a alteração diz respeito a ele, e nesse caso ao vereador que está assumindo aqui a pasta. Então, Geraldo, tenho certeza que você só tem a agregar, acrescentar, né? Eu conheço de longa data, né, pessoalmente e profissionalmente, então acredito que tem todas as condições para realizar um grande trabalho, assim como vinha sendo realizado pelo vereador Márcio Melli, que continua vereador, está assumindo a secretaria, né, lá, e quero aproveitar aqui, Márcio, já disse pessoalmente aqui ao vereador, e quero reforçar que desejo realmente muito sucesso, muito boa sorte, né, que um vereador que já está no seu 4º mandato não é à toa. Se não tivesse méritos, não teria conquistado. Porque há muitas pessoas que ficam de fora, né, atirando pedras, criticando, porque, na verdade, gostariam de estar nesse local, tentaram, não conseguiram, então o que resta é atirar pedras, né, em quem aqui está. Não que as críticas, em alguns casos, não sejam válidas, e a gente tem que estar pronto para assimilar, ouvir e até refletir, porque muitas são construtivas e nos ajudam, às vezes, a perceber erros que eventualmente a gente não percebe, mas a gente sabe que é uma outra grande parte que tem caráter puramente destrutivo e que tem outras motivações e outros fundos. Mas tenha certeza, vereador, que aqui nessa casa continuar tendo amigos, né? Não que deixaremos de, eventualmente, quando necessário, cobrar, né? Se for o caso, mas saiba que, pelo menos da minha parte, creio que dessa casa como um todo, todos estamos torcendo para que Vossa Excelência possa ter, como tem tido na vida pública, né? Como vereador, muito sucesso no cargo e, enfim, esperamos que a administração possa, não só com essa mudança, como outras que poderão vir, e que se vierem, que não sejam
mudar por mudar, mas que sejam de fato mudanças, buscando corrigir eventuais falhas e seguir na administração, conseguindo evoluir, né? Porque eu acho que o objetivo sempre é esse. Vejo a presença aqui do senhor prefeito, Jaime Cruz. Muito boa noite, Jaime. Ficamos felizes de ver o senhor prefeito aqui. Agora há pouco eu falei como a gente fica feliz de ver os secretários aqui presentes. Pena que são sempre os mesmos, né? Tem alguns que estão sempre aqui acompanhando. No final da sessão a gente vai conversar, às vezes cobrar, às vezes pedir algo, às vezes elogiar, né? Mas estão aqui, mostram que tem interesse. Assim como tem alguns que vêm eventualmente e alguns que eu nunca vi nessa casa, né? E seria bom que viesse. É claro que é a decisão de cada um individual, né? Mas a gente fica contente quando vê um secretário aqui, porque demonstra no mínimo um interesse pelo que está ocorrendo nessa casa, e mais contente ainda quando vê a presença do prefeito municipal aqui. Sabemos que não é sempre que é possível, mas ficamos muito felizes de ver, independente do que se vai ser dito, né? Mas essa casa importante. Dando sequência, gostaria de comentar aqui do que nós vivemos nessa última semana, né, com a paralisação dos caminhoneiros. Como eu já disse aqui, eu acho que justas as reivindicações, né, talvez necessária essa sacudida que deram no país e no governo, né, e acho que isso mostra, inclusive, um erro estratégico de governo, um erro antigo, que é de ter feito o nosso sistema de transporte baseado unicamente, quase que unicamente, no transporte rodoviário, né? Qualquer país no mundo com as dimensões do nosso, inclusive países menores também, mas com as dimensões do nosso, sabe que o transporte ferroviário, embora ele inicialmente exija um investimento em média 4 vezes maior do que o rodoviário para ser feito em termos de infraestrutura, mas ele tem no decorrer do tempo uma economia muito grande para o país, além de não deixar nós todos reféns de de uma única forma de transporte, e a gente viu aí tudo que pode acarretar. E eu acho que algo interessante para a gente analisar é o tamanho do apoio popular que teve esse movimento. Mesmo o povo sofrendo as consequências da falta sobretudo de combustíveis, mas também de outros, né, de dificuldade para ir trabalhar, de outros produtos, foi um movimento que teve um grande apoio popular. E por que teve esse grande apoio popular? Né? Que se era uma reivindicação específica, redução do preço do diesel, era algo para uma categoria, né? Mas teve esse apoio porque isso demonstra o quanto a população está de saco cheio com esse governo que aí está, né? Com a política desse governo, né? Não só o governo presidente, não. A gente está falando da Câmara dos Deputados, do Senado como um todo, na verdade da classe política como um todo, né? A gente sabe que a população está de saco cheio e não é sem motivo. Então, eu acho que todos devem refletir muito sobre esse movimento que foi muito além, né? E algo muito preocupante que a gente viu nesse meio todo, e é preciso refletir sobre isso, foi assim, alguns grupos, algumas pessoas contestando até a validade do sistema democrático. E isso me preocupa muito, muito. Porque isso está demonstrado no mundo, por diversos exemplos, que qualquer sistema que não seja a via democrática, onde a população tem a liberdade de falar, de se manifestar, de criticar, o que a gente está vivendo é graças à democracia. Se a gente vivesse uma ditadura, isso não seria possível, seja ela de direita, seja de esquerda. É a democracia que permite a gente protestar, a gente reivindicar. A democracia, ela só pode ser aperfeiçoada quando ela é praticada. E às vezes a gente reclama das deficiências, dos problemas que nós temos no sistema democrático, mas a gente esquece que a gente não tem uma cultura democrática de centenas de anos como outros países. E a gente só vai conseguir aperfeiçoar o nosso sistema democrático praticando. E aí tem muitos percalços, né? Então a gente precisa refletir muito do que a gente tem ouvido das ruas, né? Quando a gente vê uma fatia importante da população, considerável, então nós não estamos falando mais daquele 1%, não, nós estamos falando de uma fatia considerável, pedindo intervenção militar,
Você está falando em rompimento democrático, rompimento institucional, de passar por cima da Constituição Federal. Isso demonstra um grande descontentamento da população com o governo, e até aí tudo bem, eu acho que tem todos os motivos, mas a gente não pode confundir, né, governos com sistemas de governo, né, sistemas político-institucional. Não há isso, a gente tem que ter muito claro, saída que não seja via democrática. Isso eu acho que é algo que todos, independente de partidos, todos temos que pensar e refletir, que é algo muito preocupante. A gente tem uma eleição para presidente agora, e me assusta quando a gente vê alguns grupos extremistas, radicais, alguns que até, no fundo, embora façam parte do sistema democrático, né, mas têm aspirações nada democráticas, têm pensamentos nada democráticos. E quando vê a possibilidade de se chegar ao país algum extremista, seja de direita, seja de esquerda, seja o lado que for, isso é algo muito preocupante, porque pode levar o país para um caminho sem volta, né? Nós temos a Venezuela, não esqueçamos que a situação que a Venezuela está, ela vem de um ditador, que por um acaso era um militar, né? E que o seu sucessor foi ele que produziu. E olha a situação que está a Venezuela. Como temos outros exemplos, também de ditaduras de esquerda, tem a Coreia, talvez seja a Coreia do Norte, o exemplo mais gritante, né? A diferença entre a do Sul e do Norte, onde tem um sistema ditatorial e onde tem um sistema democrático. Mostra muito claramente a que cada um leva. É um exemplo perfeito, né? Então vamos estar atentos. Por último, aliás, tem mais 2 assuntos, mas tentarei ser breve, que o meu tempo está se encerrando. Ouvi atentamente o posicionamento aqui da vereadora Flávia, vereadora e amiga, a Flávia, assim como a Ana, vereadora e amiga. Eu só posso dizer que, seja qual for o posicionamento de vocês, permita-me usar esse termo mais próximo, terá sempre o meu respeito, independente de concordar ou não, né? Terá sempre o meu respeito. Vocês foram eleitas, são donas de seus mandatos, assim como todos nós aqui somos. Então, o posicionamento que tomam, as decisões que tomam, são reflexo daquilo que vocês estão vivendo, ouvindo, sentindo, observando, e das suas convicções políticas e pessoais. Então terá sempre, independente do que for, o meu respeito e amizade pessoal, acima de tudo. Assim como o respeito independente de posicionamento, todos os vereadores que também agem de forma respeitosa, né? Agem de forma respeitosa. Pode ser oposição, não tem problema nenhum, pode ser situação, né? Mas eu acho que cabe aqui entre nós, ou mesmo em relação ao executivo, a outros poderes, respeito, né? E para se ser respeitado é preciso, antes de tudo, entender o que significa respeito e aprender a respeitar, né? Exercer o mandato, as suas prerrogativas, as suas funções, né? Sem extrapolar, sem cair no campo da ofensa, sem usar de subterfúgios, de distorções, né? Sem usar mecanismos que hoje, sobretudo, as redes sociais permitem, né, de alguns fazer montagens para tentar agredir, denegrir. Isso não leva a nada. A gente já viu, eu vi muito de perto, governo que a grande preocupação não era em construir, não era em realizar, não era em fazer, era destruir os adversários, ou quem ele julgava adversário. Às vezes até quem estava ao lado, mas que poderia significar uma ameaça política no futuro. Então, não, tenho que arrumar um jeito de armar, de destruir ao outro. Passou 4 anos se preocupando não em fazer, em construir, mas apenas em destruir e atacar. A gente viu o desastre que foi. Então, o caminho é trabalhar, seja de um lado ou de outro, procurando fazer o melhor para a cidade, construir. É nisso que eu acredito. E, senhor prefeito, volto aqui a cumprimentá-lo
E fico contente de o senhor estar, né, ouvindo os vereadores, ouvindo essa casa, estando presente. Eu tenho certeza que não só ouvindo, mas sempre refletindo. E eu sempre disse aqui, digo, a gente tem procurado ajudar e vamos continuar procurando ajudar e colaborar com o governo, porque eu acredito nas suas boas intenções, na sua boa fé, na sua vontade sempre de acertar. E claro que tentando acertar, às vezes a gente erra, mas sempre há como vir, corrigir e seguir em frente. E tenho certeza que lá na frente o resultado vai ser muito positivo. Uma boa noite a todos.